Obrigado pela presença de vocês para a gente tá aí, digamos, participando, né, desse evento que a gente chama aí de os 3 fundamentos de um sistema de gestão da qualidade segundo a norma ISO 17025, ok? Esse é um curso que a gente espera que possa trazer alguma informação para vocês, ajudar vocês em alguma coisa, tá? Que acrescente alguma coisa. Esse é o nosso objetivo sempre, tá? Bem, pessoal, o nosso tema, vocês sabem como é que é, né? Quando a gente começa a falar da ISO 17025, tem muita coisa para falar. Realmente é um campo vasto, bastante intenso. Pegar 3 fundamentos é uma coisa bem complicada, foi um pouquinho complicado assim, né? Mas eu não quis abordar muita coisa, já que é uma palestra e assim por diante. Então, como eu estava dizendo, falar da ISO 17025 já é um prato cheio, né? Já é muita coisa a ser abordado, mas eu peguei 3 pontos que eu acho assim que são bem fundamentais e que vão de acordo com aquilo que a gente tem observado ao longo do tempo em nossas consultorias, nossos treinamentos, auditorias e assim por diante, tá? Bom, para quem não me conhece, uma rápida apresentação, meu nome é Gilberto, alguns me chamam de Fidelis, sou o manezinho de Floripa, o ai, né? Ó, nós estamos aqui em Floripa, no CCT, que é o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema de Gestão da Qualidade. Como o nome da empresa já diz, nós queremos educar pessoas através de consultoria e treinamento nesses 2 temas que a gente acha que é fundamental, que é a metrologia e principalmente sistema de gestão da qualidade em laboratórios, tá certo? Nós, digamos assim, a nossa experiência na indústria é pequena, mas no laboratório ela é muito grande. A gente já trabalhou em muitos laboratórios diferentes e apesar do CCT ter só 16 anos, nós já estamos na metrologia desde 82, né? Praticando aí não só calibração, mas medição em geral, ensaios em geral, inclusive na área química e assim por diante. Bem, o CCT, só para adiantar um pouquinho, ser rápido também, nós temos 8 livros publicados, estão aí na tela os temas em azuis, né? Nesses livros também a gente coloca toda a nossa experiência nesses anos todos. São 8 livros, a gente gostaria de escrever mais, o tempo não tem dado, não tem ajudado em função do grande volume de trabalho, e muita coisa que a gente vai falar aqui está nesse livro Orientações para a Implantação da Norma 17025. Não exatamente como está no livro, mas a gente está trazendo alguma coisa um pouquinho diferente, mas tem algumas informações lá dentro desse material também, tá? Bom, esses livros foram publicados, tem aí uma forma de vocês adquirir eles pelo nosso site, a nossa livraria virtual e assim por diante, tá? Então tem muita coisa para falar na área de metrologia e na parte de gestão da qualidade, principalmente voltada em laboratórios. E nessa palestra aqui, pessoal, eu não quero, sinceramente, levar mais do que 45 minutos, espero que consiga, porque coloquei bastante informação, tá? Que eu gosto de informação, eu acho que informação é fundamental, a gente não tenta esconder, né? A gente tenta colocar o máximo de informação até para poder ajudá-los. Então, nossa ideia é dar uma rápida apresentação desses 3 principais fundamentos aí da gestão, da norma, e gestão em parte técnica, etc, etc, e mostrar o que fazer, né? Não dá para uma palestra dessa o como fazer, tá certo? Eu gostaria que vocês nos perdoassem, porque num evento desse de 1 hora, 45 minutos, não dá muito o que dizer como fazer, embora em alguns momentos possa aparecer um pouquinho do como, tá? Mas não vai ser o nosso foco aqui como. Nosso foco vai ser o que fazer, principalmente, e chamar a atenção de alguns pontos que talvez até vocês já conheçam de alguma forma,
mas a gente gostaria de estar relembrando em função de muitas coisas que a gente tem visto por aí. Tá bom? Bem, pessoal, os 3 fundamentos de um sistema de gestão da qualidade, segundo o ISO 17025, como eu falei, foi difícil pegar os 3 pontos assim mais chamativos da norma, mais os fundamentos, mesmo onde a gente poderia construir, digamos, um sistema de gestão da qualidade, né? Aquela história, né? A gente quer construir um sistema sobre a rocha. A gente não quer construir um sistema de gestão sobre a areia, em que vem, como diz lá, a chuva, a água do mar leva tudo embora e aí se desmancha, né? Quando a gente constrói são bases sólidas, a tendência é esse sistema permanecer ao longo do tempo. Então eu coloquei 3 pontos. O primeiro ponto é ter uma visão clara da filosofia de um sistema de gestão da qualidade. Se vocês perceberem essa visão clara, vocês não vão ter dificuldade com esse sistema e nenhum sistema outro do mundo. Eles têm três pontos nessa visão que eu gostaria de falar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho de filosofia, portanto, aqui, né? Tá certo? Mas é interessante. Esse é um ponto que a gente percebe que muita gente tem dificuldade. Mas por que isso? Por que aquilo? Mas por que aquilo mais? Por que registrar? Por que documentar? É muita burocracia. Bom, essa visão a gente quer passar. Outro ponto importante que a gente quer passar para vocês, dessa sólida, né, dessa construção sólida do sistema, é treinamento e competência. E essas duas coisas são diferentes. Embora estejam associadas, mas a gente tem que pensar um pouquinho que é uma e o que é outra, e a importância dela para nós, que somos a parte mais importante do sistema, que são as pessoas, né? Tá certo? E o outro ponto importante que eu vejo assim, e que é fundamental, é esse item aqui que dá muito pano para a manga e talvez fosse até uma outra palestra. Na verdade, todos esses itens daria uma nova palestra, daria um curso até, de muito tempo. O item 3, equilíbrio entre a garantia da validade dos resultados e lucro. O laboratório tem que ter lucro. Qualquer empresa tem que ter lucro. Uma empresa, a maioria dos laboratórios são empresas privadas, e mesmo laboratórios dentro de universidades ou tocada por, sei lá, outro tipo de regime, digamos assim, também tem que ter lucro. Não dá para viver sem lucro dentro de um laboratório, porque tudo é muito caro, pessoal é caro, equipamentos são caros, insumos são extremamente caros, montar um sistema de gestão da qualidade é muito caro, mas isso tudo tem que ter um retorno, senão não faz sentido, né? Tá certo? Uma empresa que não tem retorno financeiro, ela vai quebrar. Mas nós temos que garantir validade dos resultados. Correr atrás de qualidade de resultados, manter a qualidade do nosso trabalho. Bom, vamos lá então. Olha só, vamos começar abordando aqui então essa visão clara da filosofia de um sistema de gestão da qualidade. São 3 pontos aqui que a gente quer colocar para vocês, talvez vocês já conheçam essa filosofia. Primeiro ponto é documentar o que, como e por que o laboratório vai fazer suas atividades. O que, como e por quê. Vejam que eu coloquei os 3, né? O que, como e por quê. Eu gostaria muito de acrescentar o porquê. Porque o porquê ali, letrinha, sopa de letrinha, o porquê ali, ele é fundamental, porque se a gente entender bem os conceitos do sistema de gestão, entender aquilo que a gente está fazendo, abre muitas portas para melhorias, para melhorar esse sistema com o tempo, ele crescer, e se ele passar por dificuldades, a gente vai conseguir reerguer esse negócio. Outro ponto importante dessa visão clara é implementar o que foi documentado. Nós já vamos abordar um pouquinho sobre cada um deles, né? Bom, no item 1 nós documentamos, no item 2 nós vamos implementar o que foi documentado. Vamos fazer o sistema rodar na prática. E o item 3, 1.3, registrar o que foi realizado de forma clara. Aí vocês vão dizer, mas a nova versão da 17025, Gilberto, ela não tirou muitos documentos? Tirou. Ela não requer mais alguns documentos? Não requer. Isso é verdade. Mas eu vou chamar a atenção de vocês que, olha, é um pouco complicado fazer certas atividades sem ter um procedimento, sem ter um documento mínimo que seja. Como é que nós vamos fazer uma auditoria interna sem um procedimento de como fazer a auditoria interna? Mesmo a norma não requer esse procedimento.
Como é que nós vamos fazer gestão do laboratório, gestão de risco do laboratório, se a norma não requer um procedimento? Mas nós vamos ter que ter alguma coisa nós vamos ter que documentar, uma planilha, um fluxograma de como fazer isso. Então, é documentar isso aí. Bom, vamos lá. Vamos abordar cada um desses aspectos isoladamente para a gente aprofundar um pouquinho. Ó, documentar o que, o como e o porquê o laboratório vai fazer suas atividades. Olha só. Qual o objetivo disso? Garantir a consistência da execução das atividades. Um grande objetivo e também outro pilar que a gente poderia explorar muito no sistema de gestão da qualidade é esse, ó. É padronizar atividades. Tá vendo? Ó, garantir a consistência da execução. O Gilberto, trabalhando na recepção, tem que fazer uma recepção de amostra igual ao Carlos. O Gilmar também é a mesma coisa. Na hora que o Gilberto fazer uma calibração de tal equipamento de medição, o Pedro, o Mateus, o João tem que fazer muito semelhante, não pode ter uma forma diferente entre eles. Se não padronizar, a gente não vai conseguir ter um sistema de gestão. E como é que a gente padroniza? Só falando, as pessoas vão só ouvindo e vão conseguir desenvolver as atividades sem ter nada documentado? Nós vamos esquecer, nessa correria que a gente está hoje, de um monte de informação. O documento já é um monte de informação, já tem vários procedimentos para isso, para aquilo, para etc. A gente vai esquecer. Então, documentar é a garantia muito importante dessa consistência. Bom, item B. A gente tem que perceber também que um sistema de gestão da qualidade é organizar aquilo que está meio bagunçado no nosso laboratório. Então, a desorganização reduz a produtividade e ocasiona baixa qualidade dos serviços. Aí daqui a pouco nós estamos repetindo coisas que nós já fizemos, tem que refazer alguma coisa. Então, se vocês pegarem lá na primícia, lá na base de qualquer sistema de gestão, ele é sinônimo de organizar as nossas atividades. Veja bem, produtividade vai nos ajudar naquele item que a gente falou lá, vamos ter lucro. Né? Baixa qualidade é o que a gente não quer. A gente quer ter alta qualidade nos trabalhos com um bom preço, um preço justo, um valor de mercado justo. Item C. É importante ter bons documentos no sistema para garantir a memória de gestão e a memória técnica do laboratório. Esse é um ponto fundamental. Extremamente importante. Extremamente importante. Eu trabalhei muito em laboratório. Quando eu saí do laboratório, a gente tinha tudo muito bem estruturado, a gente sabia o que fazer em detalhes. A memória estava lá, estava tudo documentado. Pode trocar a equipe técnica que estava lá, documentos que, como está o item D aqui, ó, servem como base para treinamento da equipe. Documentos bem elaborados, documentos que trazem realmente as informações importantes, vão nos ajudar a manter essa gestão, essa memória técnica de gestão, ou melhor, essa memória de gestão, essa memória técnica de o que fazer e o que não fazer dentro do laboratório. Item E. Nós devemos ali detalhar todas as práticas e recomendações envolvidas em um processo e uma atividade. Veja o que eu estou dizendo aqui, ó, detalhar. Eu gosto de detalhes. Detalhes não é encher linguiça, é dar informações suficientes para que a gente consiga essa consistência que a gente está falando aqui. Esses detalhes podem estar em fotos, podem estar em fluxogramas, esses detalhes podem estar num gráfico, que representam coisas que simplificam muito a informação, mas está lá. As práticas, bem claro o que fazer em uma atividade, em um processo dentro do laboratório. Outro ponto importante aqui, ó, maior atenção aos processos críticos. É aqui que nós temos que focar. Nossos documentos têm que estar muito bem detalhados, bem práticos, bem definidos, dizendo até o porquê, muitas vezes, das coisas, principalmente quando nós temos os procedimentos que envolvem calibração, medição ou ensaio. A qualidade final do resultado da medição, calibração e ensaio passa muito pela nossa documentação técnica, que vai ser a base, como a gente falou, para todo o treinamento. Já é meio caminho andado ter essas informações bem organizadas. Bem, vamos lá. Então esse é o primeiro ponto da visão clara da filosofia de um sistema de gestão da qualidade.
Outro ponto é implementar o que foi documentado. O que é isso? É o tradicional, garantir que os objetivos do laboratório sejam alcançados. Nós queremos um sistema eficaz. Aí vem a palavra eficácia que a norma técnica tanto usa, 17025, ela não usa o termo eficiência, né? Ela usa muito o termo eficácia. Então, o que é eficácia para nós? É sempre quando nós buscamos atender um objetivo. Atender o objetivo, fomos eficazes. E o grande objetivo da implementação é isso. Nós temos um monte agora de informação, um monte de procedimentos, etc. Vamos usá-los. Ou seja, garantir que as atividades estão sendo executadas conforme definidas. Esse é um ponto-chave. Isso é implementar, é fazer o sistema rodar, é seguir, é ter o compromisso de seguir, pessoal, com aquelas informações que estão lá nos nossos procedimentos, nos nossos métodos. Por último aqui, ó, um dos grandes objetivos de implementar o sistema é evitar eu faço de qualquer jeito, é redução de retrabalhos. Portanto, perda de tempo, perda de dinheiro, e um monte de outras coisas. Não conformidades, etc, etc, etc. Então tem que virar a lei dentro do laboratório que escreveu, vamos cumprir, vamos implementar tudo isso, porque isso é benefícios, acabam virando requisitos. Qualquer informação que a gente consta num documento, seja ele qual for do sistema de gestão, ele acaba virando ali para nós um requisito na prática. E o último item ainda desse item 1, visão clara da filosofia, é registrar o que foi realizado. Né? A norma agora até está pedindo mais claramente alguns registros, que é o tal do mostre-me. O auditor vai chegar e perguntar para vocês, ok, vocês estão dizendo que escreveram um monte de coisa, vocês implementaram um monte de coisa, mas cadê a evidência objetiva? Cadê o mostre-me? Né? Cadê a informação, como diz aqui, né? Que nós temos capacidade de mostrar que aquela atividade, que alguma atividade foi realizada. Isso é o mostre-me, que o auditor vai perguntar para vocês. Ele dá suporte para avaliação de não conformidades. Registros têm ali informações extremamente importantes para a gente avaliar se uma não conformidade realmente faz sentido ou não faz sentido. Pode ser que o auditor se enganou e ele não olhou aquele documento, na verdade, e está ali tudo registrado em detalhes, bonitinho, e a coisa pode ser realmente uma não conformidade ou não, aquilo que foi identificado. Bom, aí o registro, pessoal, para ser um bom registro, tem também detalhar, né? Quem fez, como fez, quando fez, onde fez, quais foram os resultados, quais são as respectivas unidades, se houve alguma dificuldade, alguma coisa excepcional durante a realização daquele trabalho, se houve algum problema que chamou a atenção da gente durante aquela atividade, etc. Ou seja, os registros vão nos dar um suporte muito grande, como toda aquela base importante para a gente dizer, nós fizemos e está aqui os resultados, a gente consegue provar que a gente fez. Fez bem ou, às vezes, não tão bem assim. Então, esses são os 3 pontos principais do item 1 da visão clara dessa filosofia de um sistema de gestão da qualidade. Resultado disso tudo aqui, não quero... não é uma questão de querer pegar no pé de ninguém, nem sacanear ninguém, mas talvez o termo ali é só para chamar a atenção. Ó. Parar de brincar de ter sistema de gestão da qualidade. Parece que a gente, às vezes, entra em alguns laboratórios que a gente vai auditar e o pessoal não segue o procedimento, o pessoal não leva a sério os registros tem um monte de campo para preencher, ninguém preenche nada. Aí a gente pede um registro que aconteceu numa atividade há um tempo atrás, já não tem mais, e nem está definido esse tempo, bom, e assim por diante. Então, parar de brincar com isso. É necessário gerenciar o sistema de forma adequada, fazê-lo funcionar na prática. Fazer funcionar. Os benefícios são muito grandes. Né? Então, é isso que é um dos pontos chaves aqui que a gente quer chamar aqui. Os benefícios vocês vão colher lá na frente. No começo a gente não consegue perceber muito claramente isso, mas depois isso vai aparecer. Bom, vamos lá. O segundo ponto que a gente quer destacar agora aqui para vocês é a questão de treinamento e da competência, que são diferentes. Por que são diferentes? Né? Então vamos ver. Treinamento em gestão da qualidade e metrologia. Bem, treinamento em gestão da qualidade geralmente não é o ponto
nevrálgico, digamos assim, pior situação que a gente tem de encontrar em laboratório. Mas treinamento em metrologia tem sido sempre um ponto meio nebuloso. Já vamos falar por quê. Outra é a questão da competência da equipe, e aí pegamos na diferença, né? Que a gente tem chamado a atenção do pessoal. Qual é a diferença entre as duas coisas? Tem associação entre elas? Tem. A diferença é que, isso a gente sempre chama muita atenção dos nossos alunos. Treinamento não vai dar competência. Treinamento é a base que deve fornecer informação e conhecimento. A competência vem com o tempo, à medida que vocês conseguem aplicar de forma correta no laboratório de vocês, no dia a dia de vocês, esses conhecimentos. E por que a competência é diferente? Justamente por essa questão de aplicabilidade. Aplicar corretamente essa informação. Bom, e a competência, ela é um ponto tão importante da norma, que está lá dentro do título, né? Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. A palavra competência já está no título da própria norma. Bom, treinamento em gestão da qualidade e metrologia, tem aqui um texto que eu achei interessante da Fundação Nacional da Qualidade, um texto já antigo de 2008, que diz que o treinamento aumenta de modo significativo a capacidade de manutenção da qualidade dos processos. O que proporciona produtos e serviços de alta qualidade, no nosso caso aqui o serviço, nosso produto é o certificado que chega para o cliente, é o serviço de calibração, de medição de ensaio, amostragem, garantindo e conquistando a clientela e culminando no retorno financeiro. Tá vendo? Tudo isso que a gente quer, né? Bom, outra figurinha interessante é essa aqui, ó. A capacitação da equipe, o treinamento, queira ou não queira, ajuda o próprio sistema. É a base, é uma das bases, é um dos pilares extremamente forte. O compromisso da equipe aumenta a autoestima dos colaboradores. Se eles entendem o que estão fazendo no sistema, eles vão dar mais sugestão. Eu lembro que uma vez, lá em ano 2000 por aí, 2010 talvez, um grande laboratório na área de alimentos de São Paulo, a gente deu muitos treinamentos para eles, e o dono do laboratório de São Gilberto aqui, parece que o pessoal não está entendendo nada aqui, a gente tem dificuldade de fazer a coisa funcionar aqui. Mário, eu falei para ele, o Mário era o dono do laboratório. Mário, o que está faltando é você capacitar melhor a tua equipe para que eles possam ter uma clara visão do que é a norma 17025. Você tem que treinar, tem que investir um pouquinho nesse tipo de informação, principalmente eles terem a visão do todo, para poder realmente melhorar. E foi um trabalho bem legal, porque com aquele treinamento aumentou muito esse tipo de coisa que está nessa figurinha aqui, né? Então, a capacitação da equipe abre muitas oportunidades para o crescimento do laboratório. Sugestão, chegar na acreditação do laboratório, a satisfação de clientes e onde a gente quer chegar também na rentabilidade do cliente, do laboratório, que é um outro ponto importante. Bom, treinamento em gestão da qualidade, em metrologia. Se um laboratório quer implantar um sistema da qualidade, segundo a norma, ele deverá dominar a metrologia. Como falei para vocês, o grande problema que a gente encontra nos laboratórios não é nem a treinamento, competência e gestão, mas a gente vê um gapzinho, como se diz, aí, uma distânciazinha na parte da metrologia. A metrologia é a razão da norma existir. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem até dificuldade de mostrar para algumas pessoas dentro do laboratório. E quando a gente começa um trabalho com qualquer laboratório, a primeira coisa que a gente faz é dar um curso básico de metrologia, para que as pessoas possam entender diferente. O que é erro e incerteza, muita confusão, calibração, ajuste, o que é a rastreabilidade metrológica, o que é ajustar, qual a diferença de um ajuste para uma calibração, a aferição não existe mais, todos aqueles conceitos, etc., que tem muita confusão por aí. E o mais importante é entender para poder enxergar melhor os números, analisar melhor criticamente os resultados. Então, se o conhecimento metrológico da equipe laboratória é pequena, a competência ela fica comprometida. Competência técnica fica comprometida. O
que a gente percebe nos laboratórios, assim, o pessoal consegue praticar muito bem o procedimento. Mas na hora que a gente começa a perguntar, mas vem cá, aquele número ali, aquele resultado faz sentido? Aquela incerteza não está muito alta, aquela outra componente lá não é interessante colocar, pronto, aí desbanca tudo, o mundo cai. Né? Então falta um pouquinho mais investimento nessa área de metrologia. Bom, ao longo desses 40 anos, pessoal, experiência, a gente percebe muitos alunos aí com conhecimentos que não são verdadeiros. Então, esse é um outro problema extremamente interessante dentro, não só de laboratórios, mas em várias outras situações. O que a gente quer dizer com isso? Nós também aprendemos coisas erradas. Nós aprendemos e até ensinamos coisas erradas. Ok? E uma coisa que me chamou muita atenção, já vou mostrar para vocês, foi o que um professor japonês colocou no livro dele. Ali foi um despertar, um divisor assim, bastante interessante, para a gente pensar nisso aqui. Ó. Analisar sempre criticamente o que nós aprendemos. Sempre. Sempre questionar. Ah, mas o cara lá é o bambambam da ISO 17025. Eu estava assistindo uma palestra ontem, a moça estava dizendo assim, ah, mas esse cara aqui, eu sou fã dele porque o cara é bambambam em certeza de medição. Olha, a gente já pegou várias coisas que não estão adequadas lá e foram colocadas por essa pessoa. Ninguém é perfeito, nós também não somos. Não estamos dizendo isso, mas o que a gente está dizendo é que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns aspectos importantes sobre o treinamento, sobre a nossa capacitação. Esse texto que está aí, como eu falei para vocês, eu gosto bastante, e temos sempre passar essa ideia também para os nossos alunos em todos os treinamentos. Ó. Professor Hitoshi Kumi, no seu livro Métodos Estatísticos para a Melhoria da Qualidade, ele disse uma coisa interessante, olha só. Devemos estar conscientes de que o nosso conhecimento e experiência são finitos e sempre imperfeitos. Uma pessoa engajada no trabalho por um longo tempo é alguém que chamamos de experiente. Uma pessoa experiente tem um conhecimento muito grande sobre aquele trabalho, sobre algo, né? Existem conhecimentos, aqui vem a frase dele marcante, né? Existem conhecimentos corretos e conhecimentos incorretos. O problema é que a pessoa não sabe o que está correto e o que está errado. Nós temos que trabalhar diligentemente para encontrarmos o verdadeiro conhecimento, porque nós aprendemos errado. Olha, e mudar a mente de uma pessoa que já aprendeu de um jeito, ela faz sempre daquele jeito, até a gente convencer que ela não está fazendo a coisa correta, não é fácil. Não é fácil. Então, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é justamente esse aí, tá, pessoal? Bom, e a competência? Onde é que fica a competência nessa história toda, Gilberto? Então, Gilberto, onde é que fica a competência? Bom, pessoa competente é aquela capaz, como a gente falou, de aplicar seus conhecimentos e habilidades. É o requisito mais importante da norma, talvez. Né? Que o laboratório deve atender superior a qualquer outro papel, qualquer outro diploma, qualquer outro documento, qualquer certificado, títulos e assim por diante. A gente não pode confundir competência com ter diplomas. É isso que a gente quer chamar a atenção. Né? São coisas bem distintas. Alguns pontos aqui ainda sobre a competência. Ser competente é tomar decisões apropriadas durante a execução de um trabalho. Enxergar e poder criticar aquilo que está fazendo. Isso é extremamente importante. Para evitar, principalmente, que chegue na mão do nosso cliente resultados incorretos. Esse é um ponto, né? É ser capaz de usar habilidades e experiência para se aprimorar cada vez mais. É usar a sensibilidade para perceber, ó, algo não está correto aqui. Tem alguma coisa errada. Esse tipo de resultado, esse tipo de situação não é comum. É ser analítico, é ser observador. E para ser analítico e ser observador, a gente precisa ter claramente como é que as coisas funcionam. É entender o porquê, né? É entender como se faz e ter o domínio da tecnologia também empregada. É conseguir demonstrar que consegue executar a atividade plenamente. Para chegar ao objetivo da norma que a gente vai citar daqui a pouco de novo, que é chegar a entregar aos nossos clientes resultados tecnicamente válidos.
Esse é um dos grandes objetivos da norma, né? Então, conclusão com relação ao item 2, competência e treinamento. Adquirir conhecimento e competência metrológica na implementação da norma 17025 é fundamental. Veja bem, adquirir conhecimento como? Através de treinamento. Competência como? Fazendo, aprendendo, metendo a mão na massa, executando, testando, adquirindo aquela experiência. Esses são alguns fatores. Bem, e aí nós vamos, pessoal, para o item 3, que a gente comentou para vocês. Equilíbrio entre garantia da validade de resultados e lucro. Equilíbrio entre essas duas coisas. Bem, qual é o grande objetivo de um laboratório segundo a norma 17025? Nosso grande objetivo é o quê? É entregar ao nosso cliente o que a gente chama de resultados tecnicamente válidos. O nosso cliente quer receber resultados que ele pode confiar. É a tal da confiabilidade. Quem não gostaria de receber resultados, né? Nós vamos fazer exames de sangue, exames de não sei o que mais. Queremos que os resultados ali não sejam perfeitos, e não são. Esses resultados tecnicamente válidos a gente tem que também esclarecer que são aqueles resultados que têm algum erro, têm alguma incerteza, mas esse erro de medição, essa incerteza, ele é adequado, ele não prejudica, no final não deveria prejudicar a informação que chega para o cliente. Esse é o resultado tecnicamente válido. É fácil chegar nele? Não. Não é fácil. Ok? Não é fácil. Agora, a qualidade das medições, ela deve ser um elemento essencial e inseparável dentro do nosso laboratório. Essa é a meta, como eu falei, é o ponto-chave também dentro da norma. O nosso sistema de gestão da qualidade, ele tem que ser, acima de tudo, focado nesse objetivo. A gente deveria ter isso aqui como resultado. Resultados de má qualidade não deveriam existir. Não deveriam chegar na mão dos nossos clientes resultados incorretos. Não deveria. Ah, acontece. Mas a gente deve lutar para isso aqui não acontecer, né? Bem, aí a pergunta é como ter lucro? Será que é possível ter lucro tendo todo esse trabalho, toda essa preocupação, todo esse investimento caro de um laboratório? A resposta, será que é possível? Como é que nós vamos resolver isso, né? A solução é o outro problema que a gente vê no mercado aí, pessoal. É um laboratório vendendo mais barato do que o outro, um batendo o preço do outro, e daqui a pouco esse negócio vai quebrar. Preço de venda tem que ser justo. E aí vem a melhoria contínua junto. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção, olha só, para a gente encerrar aí. Quase 35 minutos. Metrologia é uma coisa cara. Sistema de gestão é uma coisa cara. Treinamento do pessoal, tudo que o sistema requer é extremamente caro, como a gente já falou, né? Então veja bem, qual é a saída desse negócio? Qual é a saída? Trabalhar de forma que o sistema consiga essa qualidade de resultados, de forma a ser produtivo o nosso sistema. Nosso sistema tem que ser produtivo. A norma não proíbe que a gente tente minimizar os tempos de calibração, de ensaio ou de medição e assim por diante. Não, a norma não permite, só que assim, essas reduções, por isso que a gente coloca aqui, melhoria, tem que trazer melhoria contínua. Então, cada vez que nós vamos tentar ser mais produtivos, a gente tem que pensar no objetivo também. Opa, eu vou ser produtivo, mas eu tenho que junto trazer alguma melhoria para a qualidade do laboratório. Tem que fazer as coisas andar junto. Eu não posso só ir numa direção. O que a gente vê? A gente vê o laboratório correndo atrás para reduzir tempo, reduz tempo de calibração, de medição e ensaio, mas a qualidade no final cai. É isso que a gente está dizendo, não pode. Se isso está acontecendo, é melhor voltar para a situação anterior. Aí nós estamos prejudicando o nosso cliente e prejudicando o nosso próprio laboratório. Em algum momento a coisa vai quebrar, a coisa vai furar. Então, dá para melhorar a produtividade? Dá, vamos melhorar, mas tem que trazer alguma melhoria. A gente tem que fazer alguma coisa dentro do laboratório, no sentido de, essa alguma coisa pode ser automação,
pode ser melhorar até, digamos assim, a qualidade envolvendo produtividade, achar alguma ferramenta que possa ser aplicada para que a gente possa resolver esse paradigma, digamos aí, que não é fácil de resolver. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o nosso laboratório tem que dar lucro, sim, e ele tem que dar lucro. Agora, se a gente ficar brigando aí nos preços, e assim por diante, nós vamos quebrar e vai quebrar todo o mercado e ninguém vai aguentar esse negócio. A gente tem que mostrar para o nosso cliente tudo isso que é caro mesmo, né? Todo esse sistema ali é muito pesado. Então, assim, é possível garantir resultados válidos e ter lucro, desde que a gente não perca a qualidade desses resultados válidos. Bem, para a gente encerrar. Visão clara da filosofia de um sistema de gestão da qualidade. Vamos parar de brincar e ter sistema de gestão da qualidade. Vamos realmente gerenciar, vamos fazer ele funcionar na prática, para chegar no nosso objetivo, que é entregar ao cliente resultados confiáveis. Treinamento e competência são diferentes. Adquirir conhecimento e competência meteorológica na implantação da norma 17025 é outro ponto fundamental. Talvez aí um dos pilares mais importantes para dar essa segurada nessa competência, tudo que a gente falou até agora, e até nesse equilíbrio da garantia da qualidade de resultados. É possível garantir resultados válidos e ter lucro. Eu queria só terminar dando uma experiência própria aqui. Eu trabalhei muito em laboratório e era gerente do laboratório, e a gente... Olha lá. Então eu estava dizendo para vocês o seguinte, que eu trabalhei em laboratório e a gente sempre colocava metas financeiras para o laboratório. A gente tinha que atender metas financeiras. Senão o laboratório não ia sobreviver. Só que a gente fazia assim, ó. Tá, então esse mês a gente tem que arrecadar, sei lá, 100 mil reais em serviços laboratoriais. 100 mil reais em serviços laboratoriais. O que que acontecia? A gente colocava junto, a gente colocava essas metas financeiras, mas, por outro lado, a gente colocava metas de qualidade. As duas coisas tinham que andar junto. E no final do mês, a gente analisava, sei lá, botava 3, 4 metas de qualidade. Então eu estava dizendo, só para encerrar, que a gente colocava essas metas financeiras, mas botava meta de qualidade. E se a gente não atendia as metas de melhorias para algum processo de calibração, de medição, seja o que for, não tinha... Mesmo a meta financeira sendo alcançada, ela era desconsiderada. E aí não tinha repartição de lucro. Ninguém recebia nada, né? O que acontece é isso aí, algo nesse sentido que a gente está dizendo nesse item 3 aqui, tá, pessoal? Bom, o que eu quero deixar claro é que a norma não permite, nenhuma norma, né, de gestão diz que o lucro não é possível e nem deveria existir dentro do laboratório. E obter lucro é baixar a qualidade, né, como eu já ouvi muitas vezes, preocupado com isso. Na verdade, é trabalhar de forma a ter um preço justo, mesmo que um pouquinho acima do mercado, para poder sobreviver. E, por outro lado, tentar reduzir esses custos também, né? O que não é fácil. Mas quando o sistema ele entra, digamos assim, num voo, aquele voo, como é que é? No piloto automático, a tendência é a gente conseguir isso, desde que esteja bem implementado e todo mundo cumprindo bem as suas funções, né? Olha só. Existem várias pesquisas feitas no mundo inteiro que diz o seguinte, um outro problema grande, não é só, isso não é uma exclusividade da ISO 17025, tá? Um grande problema de qualquer sistema de gestão da qualidade é essa questão que você está levantando aí, de não ter envolvimento do gerente, tá certo? Quem deveria perceber isso são os auditores, os avaliadores da SEGECRE, tá certo? Que o ponto fundamental da norma, e foi uma pena eles tirarem a função de gerente da qualidade, porque a norma era um pouco mais clara nesse aspecto, né? O ponto fundamental é a gerência se envolver. O gerente do laboratório, digamos agora, né, está conhecendo o que está acontecendo lá dentro do laboratório.
Eu vou te contar uma experiência muitos anos atrás. A gente foi começar uma consultoria num laboratório no interior de São Paulo, cidade de Itu, onde tudo dizem que é muito grande, né? E, e aí a gente perguntou assim, ó, tem coisas que, para começar, tem que estar definidas. Primeiro, quem vai ser o gerente do laboratório, na época o gerente da qualidade, quem vai ser o gerente da qualidade, qual o escopo do laboratório e quem é a alta direção, né? Aí apresentaram para nós lá um gerente da qualidade, a gente perguntou, vem cá, esse gerente da qualidade, qual é a função dentro do laboratório? Não, ele é um cara que trabalha lá com a ISO 9001 também, ele é o gerente da ISO 9001, ele não tem envolvimento nenhum com o laboratório, a gente está colocando ele porque ele tem experiência com os 9000. Não, tira fora esse cara. Esse cara não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Depois de muito relutar, eles atenderam a esse nosso pedido, tá? Mas para evitar justamente isso que tu estás colocando aí, porque se o gerente não está muito envolvido, vai ser difícil conseguir as coisas. Vai ser muito difícil. Vocês vão ter muita dificuldade para convencer ele que precisa disso e mais aquilo, que o sistema está falho ali ou está lá, porque ele não conhece, ele não se envolve, né? Isso pesquisas no mundo inteiro dizem. Isso não é um problema brasileiro, não é um problema só do teu laboratório, tá? Isso é uma coisa geral, isso aí, infelizmente. Esquece a concorrência. A concorrência, claro que ela é importante no sentido de que um pouquinho ela atrapalha a nossa vida, né? Ela é um calo, mas o nosso laboratório tem que pensar assim, o que nós temos que fazer para sobreviver? Esquece os outros. Se os outros estão baixando demais o preço e estão correndo risco, nós não devemos seguir por esse caminho, né? Devemos ir por um caminho sólido. Qual é o caminho sólido? Aquele que vai dar lucratividade para o laboratório, sem perder qualidade de resultado. Por que agora a 17.025 fala em estrutura, recurso e processo? Né? Por que essa separação, etc.? Isso é uma outra palestra que talvez daria muita coisa para abordar. Isso tem a ver com a série ISO 17025, é meio que um padrão. Né? Eles também tentam padronizar muita informação, muito esse tipo de... Uma norma técnica tem que ter mais ou menos esse tipo de estrutura. Então a ISO 17025 parece muito hoje com a ISO 9001 também na estrutura, né? Então ela encara, principalmente essa questão de processo, né? Essa novidade, o que é o processo? Por que processo? Né? Se vocês observarem, o processo é tudo aquilo que a norma diz que nós precisamos fazer. É aquilo que nós vamos meter a mão na massa, né? Fazer mesmo a calibração, medição, ensaio, amostragem, blá 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 e assim por diante. Bom, muito obrigado pela atenção, tá?